Investigação sobre a morte de uma família, venda de chácara e eliminação de herdeiros motivaram a chacina. De volta para mais um vídeo. Aqui desbravamos as mentes criminosas e esmiuçamos as investigações desses crimes. Eu sou Gigi Barreto, perita criminal há mais de 10 anos, e te ajudo a abrir os seus olhos e a sua mente. Quero mandar um beijo para Paloma, que é uma fichada VIP, que nos auxiliou muito aqui na época da pandemia e que eu estava naquele processo mais difícil. Tá? Um beijo, Paloma. O vídeo de hoje é sobre o caso que chocou o país agora em 2023. Todos nós ainda estávamos na atmosfera de esperança na humanidade. E veio esse soco no estômago. Em mim foi um soco no estômago. Algo monstruoso que me fez lembrar do que a humanidade, do que o ser humano ele é capaz de fazer. Sim, é o caso da chacina, que dizimou quase uma família inteira, com requintes de crueldade, cujo algozes não pouparam nem as crianças. Sim, é a chacina que ocorreu em Brasília, Distrito Federal. Mas antes de começarmos, aquele pedido para você. Claro, se você sentir a vontade e quiser me ajudar, a nos ajudar, a continuar a trazer o meu olhar pericial aqui para você e mais pessoas. É só dar o like, compartilhar, comentar, seguir se não estiver seguindo o canal e ativar o sininho para receber as notificações quando tiver material novo. E vou aproveitar também e te falar que você me encontra nas outras redes sociais. Vou deixar os links aqui na descrição. Você será muito bem-vindo. Vamos ao caso. Eram poucos dias antes do Ano Novo. A família de Marcos Oliveira começou a viver o que seria o fim para quase todos da família. Um a um foram atraídos para emboscadas, traídos por pessoas de sua convivência e confiança. Uma trama cruel e repleta de provas e vestígios de autoria. Uma sucessão de crimes que se iniciou em 28 de dezembro de 2022 e só veio à tona com a morte da cabeleireira Elisamar e seus filhos, já na metade do mês de janeiro. Pessoas estavam desaparecendo desde o dia 28 de dezembro de 2022. Ninguém deu falta das primeiras vítimas. Não foi feito BO dessas pessoas desaparecidas. Porque se tivesse sido feito BO, a investigação já teria iniciado lá atrás. E certamente as vítimas que foram mortas lá para o dia 12, 13 de janeiro, talvez estariam agora vivas. Se a investigação ela tivesse chegado logo aos autores, os amigos. Eles eram 3 amigos: Marcos Oliveira, Gideon de Menezes e Horácio Barbosa. Essa amizade nasceu no presídio e se manteve após os 3 serem libertados. Marcos Oliveira tinha 54 anos e era pai de 2 filhos e uma enteada. Ana Beatriz de Oliveira tinha 19 anos e era filha de Marcos de Oliveira com sua ex-esposa Cláudia de Oliveira, de 52 anos. O outro filho de Marcos era Tiago de Oliveira, de 30 anos. Era filho de Marcos com Renata Belchior, de 52 anos. Renata ela tinha uma outra filha de um outro relacionamento, Gabriela Belchior, de 25 anos. Marcos ele tinha sido preso na Papuda por roubo, furto e associação criminosa. E lá ele conheceu Gideon e Horácio. Ficaram amigos lá e depois de soltos, a amizade continuou aqui fora. Em 2019, já solto, Marcos acabou indo morar em Paranoá, Distrito Federal, e de uma forma bem nebulosa. Ele foi morar em uma chácara que pertence à família Ávila desde 1982.
a propriedade ela não estava sendo usada mais rotineiramente. Antes, a proprietária alugou a chácara para sua neta, que era veterinária, e que abriu uma clínica no lugar. A neta encerrou a clínica e a família ia esporadicamente à chácara. Por causa disso, contratou um caseiro. E não foi o Marcos o caseiro contratado. Esse caseiro trabalhou de 2012 a 2019. Em 2019, o caseiro resolveu sair sem avisar ninguém e deixou uma outra pessoa no seu lugar, também sem avisar os donos. O tal homem, o tal caseiro que foi embora, ele redigiu até um contrato de cessão da vaga de trabalho. Isso mesmo, ele fez o contrato cedendo a vaga de trabalho para o Marcos. Não foram os donos que contrataram o Marcos. Eles nem sabiam da presença de Marcos na chácara e tampouco sabiam da saída do caseiro que eles tinham contratado. Onde que esse homem foi? Para onde esse homem foi? Por que esse homem saiu sem avisar ninguém? Ele trabalhou lá há 7 anos. Esse homem ele saiu e deixou o Marcos no seu lugar lá na chácara em 2019. A família, quando descobriu, exigiu que Marcos saísse. Ele não saiu. Então a família moveu uma ação judicial de reintegração de posse. E entraram com uma liminar que foi indeferida, porque já fazia mais de 1 ano que o Marcos estava lá. E pela lei, mais de 1 ano não pode ser deferida a liminar. Aí a audiência foi marcada para 2022 por causa da pandemia, mas nesse meio tempo a dona da propriedade morreu e por conta disso a família teve que desistir do primeiro processo e iniciar outro, nesse outro já incluindo o espólio. E no meio dessa briga judicial, toda a família de Marcos vivia lá na chácara e mantinham junto com eles Gideon e Horácio como amigos e funcionários. Meu povo, muito cuidado como vocês começam o negócio de vocês. O que começa errado não tem como dar certo. E também muito cuidado com quem vocês fazem negócios e quem vocês colocam dentro de casa. Gideon e Horácio, enquanto se faziam de amigos, tramavam para tomar a chácara para eles. Mas o que eles estavam tramando não era algo simples, não. Que somente eles dois iam conseguir fazer. Eles precisaram de reforço. Então entram aí na jogada, se associam a eles Fabrício Silva Canedo, Carlomem dos Santos Nogueira, Carlos Henrique Alves e um adolescente, que o nome está em sigilo, por ser menor de idade. Tudo começa no dia 28 de dezembro, o start, porque o planejamento certamente bem antes. Na noite de 28 de dezembro, Marcos de Oliveira, Renata Belchior e Gabriela foram rendidos por Carlomem e o adolescente lá na chácara. Quem que colocou Carlomem para dentro? Gideon e Horácio. Durante a ação do Carlomem e do adolescente, Horácio se fez de vítima diante da família. Ele não se mostrou como um dos autores do crime. Com uma arma de fogo em mãos, Carlomem ameaçou Marcos e Horácio. Marcos reagiu e Carlomem atirou contra Marcos, atingindo Marcos com um disparo na nuca. Agonizando, Marcos ele foi enrolado em um tapete e colocado dentro do carro de Gideon. Gabriela e Renata já estavam amordaçadas e também foram colocadas dentro do carro. Elas também foram vendadas e amordaçadas. Todos foram levados para um cativeiro no Vale do Sol, localizado entre o Vale do Amanhecer e Arapoanga, em Planaltina. Chegando no cativeiro, tiraram Marcos e as mulheres do carro e Carlomem, Gideon e Horácio esquartejaram Marcos. Aqui há especulações que eles tenham feito isso, o esquartejamento, com Marcos ainda vivo.
Tem como a perícia saber disso? Depende. Depende do estado de decomposição que o corpo foi encontrado mais lá na frente. A brutalidade empregada pelo Gideon Horácio e Carla Mãe foi tão grande que o adolescente que eu falei para vocês, que foi contratado aí pelos dois, ele fugiu. Gabriela e Renata, elas não foram mortas ainda em 2022. Elas permaneceram no cativeiro e elas foram vigiadas por Fabrício. Elas permaneceram no cativeiro até o dia 14 de janeiro, quando elas foram levadas do cativeiro até Unai, Minas Gerais, de carro, onde lá elas foram mortas. Ninguém sentiu falta delas. O namorado de Gabriela, no tempo que elas ficaram no cativeiro, o namorado mandava mensagem para ela, querendo saber onde que ela estava, por que ela tinha sumido, se ela estava chateada com ele. Só que os bandidos obrigam ela a manter a comunicação, inventando desculpas, dizendo que o trator do pai dela tinha dado problema, que ela tinha viajado com os pais para resolver isso, que eles não estavam bem, tudo para não levantar suspeitas. O namorado da Gabriela sabia a localização por GPS da namorada, e ela dizia que estava em um lugar e não batia com a localização. Por que não foi feita uma denúncia? Por que não fez um BO? É difícil, né? Eu sei. A polícia, ela em momento algum trouxe na mídia se as mulheres elas foram vítimas de abuso sexual. Apesar, na minha opinião, de ter sido bem possível. No dia 4 de janeiro, eles colocam em prática mais uma etapa do plano. O próximo alvo é Cláudia de Oliveira, a ex-mulher de Marcos, de 54 anos, e a sua filha Ana Beatriz, de 19. Como Cláudia tinha acabado de vender uma casa no valor de R$200 mil, os criminosos aproveitaram para também tomarem esse dinheiro dela. Como que eles agiram? O grupo mandou uma mensagem pelo celular do Marcos, oferecendo a ajuda de Gideon, Horácio e Fabrício na mudança dela e da filha. Com acesso à casa nova, o trio permitiu a entrada de Carla Mãe, que rendeu Cláudia em uma simulação de assalto. Em seguida, Gideon e Horácio levaram Ana até a residência e Carla Mãe simulou novamente um assalto. Segundo a polícia, nesse momento aqui, Gideon e Horácio, eles simularam, se fizeram de vítimas. Com a mãe e a filha rendidas, foram levadas para o cativeiro onde estava Renata e Gabriela, em Planaltina. Observem aqui que Gideon e Horácio, eles se fazem de vítimas nas simulações de assalto. Por que eles fazem isso? Por caso de algo dar errado, uma das vítimas conseguirem fugir, eles poderem continuar o plano sem suspeitas. Tiago, filho de Marcos com Regina, começa a sentir falta do pai, começa a procurar o pai. Com isso, a próxima etapa do plano tinha que ser colocada em prática. Atrair Tiago e a esposa com os filhos. E aqui, mais uma vez, né? Em relação ao sumiço da Cláudia e da Ana Beatriz, ninguém sentiu falta delas. Ninguém fez BO. No dia 12 de janeiro, eles atraíram Tiago até a chácara. Como é que eles atraíram? Mandaram mensagem pelo celular de Marcos, pedindo para que ele fosse até o local e levasse Elisamar e os netos. A mensagem era: chefe, como está seu dia? Vou precisar de ajuda urgente. Tiago, tem como você vir na chácara? Vou explicar o que está acontecendo. Se puder vir hoje com Elisa e os meninos. Segundo os investigadores, a expressão chefe era como Marcos costumava chamar o Tiago. Mais tarde, quando a polícia descobriu o cativeiro, encontraram papéis com essas mensagens, escritas à mão. Todas essas mensagens enviadas pelo celular de Marcos. Olha aí a importância da perícia. Peritos especialistas em documentoscopia
fizeram análise da grafia escrita e puderam determinar qual deles que escreveu. Isso é importante ou não para a investigação? Claro que é. Tanto é mais uma prova que coloca os autores dentro do cativeiro, quanto prova a estratégia deles. E claro, de quem foi a autoria da carta. Mas tem gente aí pela internet, do mundo dos podcasts, dos canais de true crime, que se acham muito entendidos de investigação, que dizem que a perícia não é tão importante assim, só em casos de DNA e de impressões digitais. Queria saber quantos casos esses senhores investigaram, mas deixa que isso aqui vai ficar para outro vídeo. A hora que voltar, focar e acalmar, porque isso me tira do sério. Vamos voltar. Para essa etapa do crime, por ser Tiago um homem e vir também a Elisamar e mais os filhos, eles precisavam de mais um ajudante. E o adolescente, eles não podiam mais contar, porque o adolescente tinha fugido. Por conta disso, eles chamaram Carlos Henrique. E nessa etapa, mais uma vez, Carlomé rende a vítima, simulando um assalto. Era a mesma coisa, sempre. Isso para que Horácio e Gideon continuassem como vítimas para a família. Aí, ou seja, se algo desse errado, Gideon e Horácio teriam como continuar com o plano. Tiago, ele foi amordaçado, amarrado e levado para o cativeiro. Já Elisamar e as crianças, elas não foram levadas para o cativeiro. Eles foram colocados dentro do carro da cabeleireira e levados para Cristalina, Goiás, onde eles foram mortos e o veículo queimado. De acordo com os últimos relatos dos autores, as vítimas teriam sido mortas por estrangulamento, Elisamar e as crianças, antes delas serem queimadas. Tem como a perícia determinar isso? Depende do estado em que o corpo ficou. No dia 13 de janeiro, Elisamar já não apareceu para trabalhar e a agenda dela estava lotada. E quem conhecia Elisamar sabia que ela não era de fazer isso. E Elisamar, ela tem um filho mais velho que começou a sentir a falta dela. E o que esse filho fez? Ligou para Tiago para questionar sobre o sumiço da mãe. Nisso, Tiago é obrigado a atender o telefone e falar para o filho de Elisamar que teve um desentendimento com a esposa, quando eles chegaram no condomínio dos sogros. E aí Tiago fala pelo telefone que depois dessa briga, Elisamar ela foi embora com as crianças. Por conta disso, depois que o corpo da cabeleireira e das crianças foi encontrado, a polícia foi pela linha investigativa da hipótese de que Tiago estaria envolvido. E aí depois vocês vão saber que aí veio também o Marcos envolvido nisso como hipótese investigativa. No dia 13, que era uma sexta-feira, pela manhã a polícia de Goiás foi acionada para atender o chamado, dando conta de um veículo queimado no meio da rodovia 436. No carro, um Renault Clio preto, haviam 4 ossadas, de uma pessoa adulta e de 3 crianças. Os corpos eles foram enviados para o Instituto Médico Legal de Lusiânia, em Goiânia. Mais tarde, ainda no dia 13, a propriedade do carro foi identificada. A propriedade era de Elisamar. Aí, nesse momento, Tiago vira suspeito, porque entra em contato com o filho de Elisamar e o filho de Elisamar relata aos investigadores o que ouviu. E como Tiago estava sumido, ele passou a ser foragido, suspeito. No dia 14 de janeiro, no dia seguinte, já em Minas Gerais, a Polícia Civil Mineira comunicou que outro carro estava em chamas, abandonado também no meio de uma rodovia. O veículo estava perto de Unai, Minas Gerais. O trio tinha levado Renata e Gabriela para Unai. Elisamar não teria sido estrangulada. Ela teria sofrido uma insuficiência cardíaca. E segundo eles, o relato dos autores do crime,
Eles teriam feito o mesmo que fizeram com Elisamar e as crianças, queimado depois de mortos. O automóvel ele foi identificado no mesmo dia como sendo o automóvel de Marcos de Oliveira. E aí o Marcos, ele se torna suspeito também. E aí vem aquela hipótese, né, que ganhou os jornais: pai e filho se juntam por ganância para matar esposa, filha, nora, irmã, tudo por causa de dinheiro. Sendo que Elisamar não tinha dinheiro. Quem tinha era Cláudia e Renata. E Cláudia ainda não estava sendo dada como desaparecida. Ninguém tinha feito nenhum BO dela, do desaparecimento dela e de Ana Beatriz. E Tiago, Cláudia e Ana Beatriz? Eles foram mortos no dia seguinte, 15 de janeiro. No dia 15 de janeiro, Carloman, Horácio e Gideon levaram Tiago, Cláudia e Ana para o local onde eles seriam mortos e deixados lá. A área fica em torno de 4 a 5 quilômetros do cativeiro. Eles foram levados para lá de carro, chegaram lá vivos, amordaçados, vendados e amarrados. Essa área é conhecida como Núcleo Rural Santos Dumont. Chegando lá, o trio desferiu contra as vítimas facadas e depois colocaram os corpos em uma fossa, em uma cisterna. Ainda se passou um dia, dia 16. No dia 17, algo aconteceu aí que Gideon e Horácio são presos. Eu procurei, mas não encontrei o que levou a polícia a prender Gideon e Horácio. Eu acredito que alguma das vítimas que eles não conseguiram atrair para a emboscada, porque ainda tinha mais vítima, porque eles precisavam eliminar toda a família, qualquer pessoa que viesse a se tornar herdeiro da chácara. Então eu acredito que alguma dessas vítimas que eles não conseguiram atrair possam ter levado a informação para a polícia. Gideon ele foi detido no Recanto das Emas e ele foi encontrado com queimaduras no pulso. E aí a polícia, né, foi em cima e ele confessou o assassinato da cabeleireira e das 3 crianças, encontradas no primeiro carro. Mas primeiro ele mentiu, ele disse primeiro que ele se queimou porque foi tentar atear fogo em cachorro. Olha. E que por causa disso teria se queimado. Claro que os policiais não acreditaram nessa balela e pressionaram mais. E horas depois ele resolveu contar parte da verdade, porque ele ainda continuou mentindo. No mesmo dia, Horácio ele é preso. Aí ambos confessam os crimes, mas mentem sobre a motivação. Alegam que fizeram a mando de Tiago e Marcos. Eu só fico assim imaginando, sério, por que eles falaram que fizeram a mando de Tiago e Marcos? Será que a polícia já foi dizendo para eles assim o que eles estavam pensando que era? Porque às vezes pode acontecer isso. E que fizeram isso porque Marcos precisava do dinheiro da venda da casa da Renata, que a Renata, a esposa, também tinha vendido uma casa em Santa Maria pelo valor de 400 mil. E que pelo crime, Horácio e Gideon receberiam 100 mil reais e esse dinheiro eles ainda iriam dividir com Fabrício, Carlos Henrique e Carlos May. Não ia dar nada, gente. Mas óbvio que quando a polícia começa a especular, né? Mas por que matou então a Gabriela? Aí eles não sabem explicar. Porque eles não querem falar a motivação real. Por que mataram Elisamar também? Aí eles não falam. E aí eles relatam, né, que Tiago atraiu a esposa, Elisamar e os filhos. Quando ela chegou lá, ele rendeu a esposa, amarrou, amordaçou, vendou, levou para o cativeiro onde estavam já Renata e Gabriela. E que para as crianças, o Tiago teria dito que aquilo tudo era uma brincadeira.
Aí ele relatou também, né, segundo a versão, né, dele, mentirosa, que Horácio chegou ao local depois para encontrar Tiago. Que quando eles estavam no carro, o marido da Elisamar, o Tiago, estaria no banco da frente e Elisamar estaria atrás, com os pés amarrados e vendada, junto com os 3 filhos. Horácio teria tomado a direção do carro e, junto com Tiago, dirigiram até a rodovia de Cristalina, que Gideon estaria seguindo eles no carro atrás. Gideon disse que o plano era simular um acidente, esse seria o plano do Tiago, mas que Elisamar infartou e morreu, e que isso deixou Horácio e Tiago sem saber o que fazer. E aí, segundo ele, Tiago, nesse momento, decidiu executar os filhos. Os gêmeos de 6 e o outro de 7. Aí o Horácio conta que ele estrangulou um dos gêmeos, o Gideon o outro gêmeo, e que o Tiago teria executado o mais velho, de 7 anos. Depois, Gideon teria comprado gasolina em um posto para atear fogo no carro da cabeleireira, com os 3 filhos juntos. A polícia ela investigou sobre a compra de gasolina. E realmente existem imagens de Gideon indo comprar gasolina. Mas também existem imagens de Horácio comprando gasolina no dia antes da execução de Elisamar e os 3 meninos. E aí eles contaram que antes de queimar o carro, colocaram Elisamar no volante. Uma das crianças no banco de passageiros, ao lado do motorista, e as outras 2 no banco de trás. E que Tiago teria assistido a tudo. A polícia, aparentemente, parece que comprou essa versão, apesar de não saber o porquê de Tiago ter atraído a esposa, já que ela não tinha o dinheiro. E por que também matar os filhos? E aí eles falam que Renata e Gabriela foram assassinadas depois de Elisamar. E Horácio, no relato dele, não deixa claro se Tiago e Marcos estavam presentes no momento da execução de Renata e Gabriela. Eles só relataram que as mulheres foram levadas até Unai e lá foram mortas, estranguladas e carbonizadas. Na noite de terça-feira, Marcos e Tiago ainda eram considerados suspeitos e foragidos. O desaparecimento de Cláudia e Ana Beatriz parece que só foi sentido lá para perto do dia 17. Aí foi feito um BO de desaparecimento das 2. A polícia consegue arrancar deles, de Gideon e Horácio, o local do cativeiro. Isso no dia 18 de janeiro, na quarta-feira. Na quarta-feira, dia 18 de janeiro, Fabrício, ele é preso. E com a prisão dele, a polícia chega à localização do cativeiro. Fabrício, ele é arrolado ao crime aí como a pessoa que fez a vigilância de Renata e Gabriela no cativeiro. De posse da localização do cativeiro, a polícia chega à tarde lá e se depara com um local repleto de vestígios, evidências e provas. A olho nu encontram cartões de bancos, os bilhetes escritos pelos criminosos que foram lidos pelas vítimas ou escritos pelo WhatsApp do celular das vítimas. E encontraram um corpo, sim, um corpo enterrado no quintal. A Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio de cães farejadores do Corpo de Bombeiros, localizou um cadáver enterrado cerca de 50 centímetros de profundidade em uma cova no quintal. O corpo estava com sinais de extrema violência. Teve a cabeça degolada, várias partes do corpo esquartejadas e estava em avançado estado de decomposição. Esse avançado estado de decomposição torna impossível identificar a vítima naquele momento. No máximo, o que dá
para saber se a vítima é masculina ou feminina. Por isso que eu acredito que deva ter ido uma equipe pericial. Normalmente, quando se tem um encontro de cadáver dessa forma, em que a localização ela é dada por um suspeito, a equipe toda também vai um perito criminal. E isso me faz lembrar um caso que eu contei aqui, que foi, claro que não nessas proporções, né? Mas a equipe ficou sabendo de uma possível localização de uma vítima que estava enterrada no meio da mata. E aí a equipe pericial foi junto. No caso, eu tenho esse vídeo aqui, inclusive eu contei. E dessa forma eu acredito que o perito que estava no local identificou se era masculino ou feminino o corpo. E era um corpo masculino. Dessa forma, as chances de ser Tiago ou Marcos eram enormes. Lógico que a partir daí a hipótese de Tiago e Marcos terem sido mandantes perde força. E aí a polícia começa a trabalhar com a hipótese de que Tiago e Marcos não estavam foragidos, mas sim desaparecidos. E que possivelmente estavam mortos. No dia 18 de janeiro, a identidade desse corpo encontrado no quintal do cativeiro foi declarada pela polícia. Eles tinham encontrado Marcos Oliveira. E ainda estavam desaparecidos Tiago, Cláudia e Ana Beatriz. No dia 24 de janeiro, um dos criminosos lá colaborou com a polícia e deu a localização do local onde mataram e deixaram os corpos de Tiago, Cláudia e Ana. A polícia chegou lá de madrugada e encontraram os corpos em uma cisterna. E esse local ficava em torno de 4 ou 5 quilômetros do cativeiro. E parece que assim o quebra-cabeça ele se torna completo, cujo pano de fundo era a ganância pela chácara em Itapuã, que valia em torno de 2 milhões de reais e que nem da família de Marcos era de direito. Vídeo pesado, viu? Mas conseguimos ver aí que quando a polícia ela quer, ela trabalha rápido. E claro, quando é dado condições de trabalho. Vimos aí que a perícia, mais uma vez, fundamental, tanto para nortear as hipóteses investigativas, quanto para corroborar ou não os relatos dos autores. E vocês viram aí que provas cruciais muito além de DNA, para entender a trama e aumentar a pena dos autores. Agora, fico por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!